diretamente do QG dos Gracholas, estamos com mais um episódio do Manutenção na Escuta Podcast. Lembrando, né, que essa transmissão está sendo monitorada pela Traction e conta também com a parceria da Kimatic, Tapmatic Lubrificantes e Equipamentos Químicos. Durante a transmissão vai aparecer o QR Code das empresas parceiras na tela. Convido vocês a apontar o celular e conhecer as soluções das empresas que apoiam esse projeto. Hoje a gente tem um convidado da empresa Acipar, 2 convidados, é o nosso primeiro episódio com 2 convidados, Jean e Ludmila, sejam muito bem-vindos aqui no Manutenção na Escuta Podcast. Eles estavam meio nervosos aqui, pessoal. Falaram que é a primeira vez deles na televisão. É verdade. Bom, antes de mais nada, eu gosto de começar o episódio apresentando vocês pro pessoal. Então, geralmente é o nome e a formação para início, né? Vamos começar pelo Jean, então. A minha formação, eu sou formado em eletromecânico, tá? Pela instituição ECE e estou cursando gestão de projetos, agora em AD. Hoje eu trabalho como executivo de contas na empresa Acipar. É técnico, né? Técnico. E a Ludmila, que o LinkedIn dela é o mais fervoroso, né? Nada. Primeiro eu quero agradecer a participação. Obrigada, Ariel. Eu que agradeço. É um prazer, já te conheço aí lá de alguns eventos, né? Uhum. Da feira que daí a gente se conheceu e é um prazer aí ser convidado e participar aqui do teu podcast. Eu que agradeço vocês terem se deslocado pra cá, né? Pato Branco. Não, eu fiquei bem feliz de ver o quanto que você evoluiu aí de lá pra cá, cresceu, marca... Aí, com estúdio próprio, não, muito feliz em ver. Temos que ir evoluindo. Muito obrigado aí, cara. Parabéns, de verdade. Então, eu sou engenheira química de formação e daí terminando também uma graduação, uma pós em manutenção 4.0, exatamente porque a gente trabalha aí no ramo industrial. E aí, como eu lido no dia a dia com a manutenção, eu precisava, né, sair um pouco da química e aprender a falar aí também com a galera da manutenção. E aí, a minha formação é essa. Hoje eu estou na Acipar como gerente comercial, então a gente atende aí todo o segmento de manutenção das indústrias e do B2B no geral, aqui só do estado do Paraná. E aí então hoje com esse desafio aí de ocupar a gerência comercial lá da empresa. Então você é chefe do Jean? Chefe do Jean. Como que é essa pressão aí, Jean? Cara, eu como vim da área de manutenção, a gente tem um conhecimento muito bom na área de manutenção e não tão bom na área comercial. Então, hoje mês passado aí fez 1 ano que eu tô na área comercial e, cara, é um grande desafio. Tu sair de dentro de uma empresa e atender diversos clientes com diversidade, com cada cliente, vamos dizer assim, com uma dor, com uma exigência diferente, né? Então, a palavra é adaptabilidade. Hoje, tu tem que se adaptar no mercado. Cara, é que assim, eu já trabalhei com esse cara aqui. E aí é muito estranho ouvir ele falar adaptabilidade. Eu nem consigo replicar essa palavra. Cara, eu fiquei ensaiando. Eu queria usar essa palavra em algum momento. É que assim, ó, tem um ponto que máquina dá pra você dar uma retada, né? Pessoas já não conseguem fazer isso daí. Então, para mudar de ramo, assim, de manutenção para essa parte de vendas, eu acho que é bem complicado. Passei um pouco por isso também, né? Tô sofrendo até hoje, né? Na parte de negociação, que é difícil, né? De conseguir aí fazer os brick, né? E aí, Lud, isso é uma dúvida que eu tô falando. Tava pensando aqui. Engenharia química, tu entrou na Acipar, mas qual que é a ideia em lubrificantes, assim, essa formação? Porque é nova pra mim, né? Eu não sei o que é. Então, na verdade, eu trabalho com comercial faz tempo, desde os 19, sabe? E aí, eu já morei em alguns estados e eu fui pra engenharia química justamente porque eu trabalhei numa empresa onde um engenheiro químico aposentado da Petrobras montou uma empresa de consultoria só pra atender Replan, lá no estado de São Paulo, na cidade de Paulínia. O que é Replan? Replan é a refinaria de petróleo lá. Tá. E aí ele pegou e acabou colocando isso na minha cabeça. Tem que fazer engenharia química, porque ele já era engenheiro químico, enfim, aí ele viu um potencial. E aí eu fui com esse desafio voltei para Minas para fazer, então, engenharia química. Quando aconteceu de eu morar em Curitiba, eu fui procurar emprego e aí, então, a Acipar, ela abriu as portas para mim. E aonde que encaixa? Encaixa porque exatamente quando você fala de lubrificantes, tu tá falando muito da molécula. E a molécula, na hora que tu fala, é muita interação química.
Então aí, como eu fui atender exatamente as indústrias, o curso ele te dá uma base para você entender um pouquinho, pelo menos ali, da questão de processo, de cada coisa. Então, eu vejo que o curso me ajudou bastante, pelo menos para eu saber fazer perguntas. Eu falo que o Jean, assim, ele tem conhecimento muito maior do que o meu, né? Ainda bem, porque eu sei contratar pessoas boas. Mas em contrapartida, o que eu aprendi na faculdade e me ajuda hoje é porque eu sei fazer perguntas. E aí o que o Jean falou muito bem, a gente precisa se adaptar, né? E aí quando se fala do comercial, eu entendo porque que as pessoas também buscam, porque é onde a gente tem possibilidade de ganhar dinheiro mais rápido, né? Porque na hora que você pega da engenharia, quem sai hoje de um curso de engenharia, demora um tempo para conseguir fazer dinheiro de fato e ser contratado como engenheiro. Tá, você do comercial, eu fico a dúvida, né? É mais fácil você pegar um engenheiro e transformar ele num técnico ou pegar um técnico e transformar ele num comercial, no caso? Então, depende muito, assim. A gente consegue aproveitar os dois. Estamos fazendo um estudo de caso do Jean na frente dele. Eu falo, será que é uma indireta? Não. Parece que essa história eu conheço. Ele com a carinha assim. Não, o peso da graduação não quer dizer nada hoje, na verdade, né? Hoje é só realmente mais uma formação que eu vejo, não desestimulando ninguém a fazer faculdade, pelo contrário. Mas hoje a experiência é que manda no campo, no dia a dia. Tu ter uma formação ou não, ele vai te dar só um pouco mais de credibilidade na hora que você vai falar com o engenheiro. Mas, no geral, você formar em engenharia não quer dizer que tu conheça mais ou menos do que quem faz a manutenção, né? Não, mas a gente fala que para manutenção tem que ter formação, não adianta, não dá. Às vezes você consegue uma oficina mecânica de carro, assim, né, começar sem ter curso. Agora, para a indústria, muita gente vem no direct pedindo, como que eu faço? Eletromecânico, eletrotécnica, mecânica, tem tecnólogo ali, aí é 3 anos, um pouquinho mais. Mas tem que ser algum curso técnico, pelo menos iniciar. Curso técnico sim. Tem que, para quem quer iniciar na manutenção. E você iniciou na manutenção como, já? Que é o que eu falo aqui no podcast, a gente trabalhou 4, 5 anos junto e nunca... Da onde você começou? Cara, a minha família ela é do ramo de manutenção e eu sempre fui visionado por parte elétrica. Então, sempre gostei. E daí eu entrei justamente numa empresa da onde eu morava, uma empresa pequena, que eu comecei a ver os caras, né? Falei, cara, é legal andar ali com jalequinho, com capacetinho, né? Com o manual da WEG debaixo do braço ali, só para parametrizar o inversor. Falei, eu acho que eu vou gostar disso daqui. E daí é onde que o pessoal me incentivou a fazer o curso. Isso com 17 anos. Aí é onde que eu fui me correr atrás ali da formação. E hoje é muito mais procurado técnico nas empresas do que um engenheiro, muitas vezes, né? Por exemplo, tu pega uma empresa, ela tem 30 técnicos e 2 engenheiros, né? Então, para quem está começando, que quer entrar no segmento de manutenção, o curso técnico, por ser um curso rápido, de 2 anos, e é dificilmente você acabar a formação sem já estar trabalhando na área, né? Porque os próprios que estão cursando, o curso já vai te indicando, mas tem que ser bom também, né? Não adianta você ser os menor aprendizes que nós pegava lá, os zero à esquerda, e aí depois querer que contrate ainda. Tem que mostrar vontade, né? Mas e você iniciou, né, nessa empresa como auxiliar ou como que foi? Auxiliar de manutenção. Auxiliar O famoso limpa peça... Pega a coisa. Passar cabo. E pega a coisa. Pegar a coisa. Você vai pegar tal coisa pra mim ali. Sei lá, um eletrodo de borracha. Aí, claro, daí, por exemplo, tu não entra na indústria sabendo soldar, um exemplo. Isso é difícil o curso que vai te ensinar isso. Aí, quanto mais tu for evoluindo, já sei ligar um sensor, já sei montar uma partida, já sei soldar. Então, isso daí tu vai evoluindo dentro da empresa onde você tá, né? É que soldar é uma ilusão, cara. Quando você entra no frigorífico, a primeira coisa que você quer aprender, nossa, cara, quer aprender a soldar. Aí depois que você aprende, você descobre que pra soldar é sempre nos intervalos, tomando água. Tomando água. Só em lugar ruim, tem que deitar no chão, ficar de ponta cabeça, aí acaba com a vontade de aprender a soldar. E quando não vem, o pessoal da qualidade fala de solda sanitária ainda. Vai ter que remover e fazer de volta. Sim, tem isso ainda, né, velho? Frigorífico mais, né? Os caras mandam no direct cada atrocidade, olha, que isso é um crime contra o MacGyver, cara, aquilo lá. Que os caras aprontam qualquer uma. Daí a indústria
geralmente de pedra, né? Fazer pedra, moer pedra lá. Britador? Britador, é isso aí. Cara, os caras são ninja desse ramo aí, ó. Porque você vê, eles mandaram uma foto de um rolamento rodando, ele tava fundido no eixo, pegando fogo, cara. Jesus. Aquilo ali. E assim, ó, e tora e vai macetando aquilo lá, velho. Eu falei, meu Deus do céu, até onde vai isso aí? Eu falei, até onde é travar. Na hora que travar, para. Daí. É o momento daí de intervir. Né? Destruído por destruído, né, cara? Tem muitos ramos hoje que não tem uma manutenção, vamos dizer, uma equipe de manutenção preventiva. O uso de britadores, ele é um uso severo. Aí lá você vai ter cargas extremas, tu vai ter poeira, contaminantes. Às vezes tu tem um manutentor para fazer a manutenção inteira na planta, daí é aquilo. Se tá rodando, é porque tá funcionando. Tá valendo, né? Tá valendo. Agora que vocês viajam bastante, né? Você é campo ou não? Você só Sim. pilota pesado? Nossa, campo. Vai. O Paraná inteiro. Ela deu uma esnobada em nós no começo, aqui em off, né? Ela pegou, eu fui lá e me gravei. Nossa, cara, fui lá na planta da Pirelli, cara. Fui um show lá na Pirelli. Ela olhou no fundo dos meus olhos e falou, na Pirelli da Itália? Não foi. Eu hoje se olhando e falei, nossa, que pedrada, né? Não, só perguntei, né? Porque baita legal lá. Porque... Tomara que seja. Vamos Pra tu ver o nível, né? Não, aí que você vê qual patamar que você tá, né, cara? Meu Deus Não, nada do céu. disso. Não, faço campo também. Tava ontem em Cascavel, hoje a gente fez aqui um dia inteiro, até quase chegamos atrasado, na verdade, porque a gente tava ali numa empresa, né, Jean? E... Se empolgamos. Meu Deus, o Jean fala demais, sabe, quando tá num cliente. E aí, costuma chegar. Tá vendo? Sobrou pra você e tem que ficar quieto, né? Não É dura que nem chefe. o Jean, era eu mesmo que tava Não. falando, que nem... Mas é que o Pobre pessoal na fica chuva. com dúvidas sobre o produto ou a aplicação. Qual que é a maior dificuldade? É usar o produto certo ou saber aplicar ele? Na verdade, o que acontece? O nosso diferencial hoje é exatamente a parte de serviço técnico que a gente atrela. Então, nós somos o distribuidor aí da Móbil, no estado do Paraná, há 42 anos. Mas o nosso ponto forte é exatamente toda a parte técnica que a gente auxilia os nossos clientes. Então, quando a gente está assim em campo, hoje, para você ter uma ideia, no Paraná, a gente tem 11 vendedores, sendo que são 2 especialistas, e eu já sou especialista hoje do segmento de alimentos e bebidas focado em cooperativas. E a gente, uma área técnica, tem 5 pessoas somente na área técnica, e aí fora os que dão suporte, né, que eu falo que é os que incomoda. Coordenador, gerente, a gente só incomoda. E aí é eles que são os protagonistas que têm que fazer as coisas acontecer no campo. Mas e aí, exatamente é esse trabalho. Então, por exemplo, normalmente quando a gente vai num cliente que nem hoje, a gente gasta aí praticamente a tarde inteira, onde a gente presta toda a consultoria, não só sobre a venda de lubrificantes, né? Mas, num geral, o que tem que se fazer, qual é o melhor método, como é que... A gente está há 50 anos no mercado, então eu falo que o nosso negócio é exatamente o lubrificante e auxiliar a manutenção. Nós não somos especialistas na indústria em si. O cliente, cada um com seu segmento, sabe como que tem que se produzir. Mas como a gente atende todos os segmentos do estado inteiro, então, e com um pouquinho de experiência de toda essa equipe, a gente consegue agregar bastante, né? Conhecimento nunca é demais, né, Ariel? E aí... Perdido não é, né? E cada um no seu negócio. Então, nosso negócio é esse, e aí, nesse ramo, a gente contrata aí pessoas exatamente que entendem como é o dia a dia, que é a galera da manutenção, pra gente ajudar mesmo. Esse é o intuito. Saber a realidade que a manutenção passa, agrega muito para a empresa, né? Porque às vezes o cara dá uma solução desse tamanho para um problema que às vezes não é desse nível, né? E deixa muito complexa a solução, né? E aí você deixa complexo, aumenta o valor dele também, né? E aí assusta, às vezes você perde por conta disso, né? Exatamente. E o que a gente fala, né, Gé, é que não adianta também a gente fazer um plano de lubrificação, por exemplo, e não entender como é que operacionaliza isso. Porque muitas vezes os equipamentos são todos engaiolados por conta da NR12. Então, a gente tem que analisar o contexto para saber exatamente como que você vai tornar aquele processo eficiente e assertivo. Viável, né? Viável. Isso quando eu trabalhei numa empresa que tinha o TPM, né? O segundo passo do TPM é justamente trabalhar esse ponto de difícil acesso e limpeza, né?
Porque o que a máquina precisa para ela rodar bem, né, pelo menos conseguir se manter a lubrificação correta, e ela tá limpa, né? Porque também não adianta você lubrificar ela corretamente e nunca limpar, que vai virar uma caquela, né? Exatamente. E aí que, como era uma indústria de sabão em pó, acabava que não era culpa do operador, não era culpa da manutenção, era ruim de limpar. Não dava para limpar, tinha chapa fechando. E aí a gente foi buscando, através da metodologia, solução para isso. Tinha um lubrificante que grudava pó. E aí, tipo, aí falava, mas por que você não tá lubrificando aqui? Ah, porque lubrifica e com o tempo pesa e começa a desarmar. É pior. Eu falei, mas daí não adianta, né? Tá lubrificando pra deixar pior. E aí foi visto e realmente grudava pó. Então é o detalhe, né? Que muitas vezes... Exatamente. E o que acontece? A galera da manutenção, eles sabem muito bem isso, até mais do que a gente, mas assim... Hoje o lubrificante, a gente faz uma analogia como se fosse o sangue na corrente sanguínea. Então, ele é basicamente o fluido que faz todo o resfriamento, proteção do equipamento. Então, é muito importante. Normalmente, 85% ou 90% das falhas de manutenção, ele está linkado a uma falha de lubrificação, né? Falha no sentido de falta ou não está correta com o produto correto. É aí que a gente entra. Então... A gente recebe bastante treinamento, a gente pratica também, dá bastante treinamento nos clientes para passar esse tipo de informação e comunicação para que todos, né, ali no caso da indústria, saibam o que é a melhor prática. Daí já falando dessa parte, Jean, você como técnico, misturar óleo com graxa para não vazar no retentor. Não me bote. Ajuste técnico ou Em situação. Ajuste em situação. Ficou até nervoso. Desequilibrou ele agora. É assim. O que acontece? Tem muita gente que altera o lubrificante para resolver um outro problema. Problema de vedação, por exemplo. É um desgaste do retentor ou da gacheta, que tem muita gente que fala, sai do óleo ISO 220 e vai para o óleo 680. Até em carro é assim, né? Até carro faz. E a gente, né, Ariel, vamos ser sinceros, né, fazia redutor rodar com graxa. Não vazava. A qualidade não via, não pingava, né? Não pingava, mas era a situação. Hoje, eu jamais, como um consultor comercial, posso indicar isso. Mas já fiz. Não, faço o que eu falo, né? Não faço o que eu faço, né? Isso aí. Mas é que isso quando não é o eixo, não é nem o retentor, não é nem a gacheta, é o eixo que tá corroído mesmo. Aí é mais triste, porque daí você chega no final de semana e fala, vamos trocar esse retentor aqui, ó. Supimpa, nunca mais da BO, troca o retentor ali, continua fazendo. Faz a mistura mística de novo. E quimicamente isso dá algum problema? Depende de qual a graxa que tu tá utilizando, porque o que acontece? Tipo, explode? Hã? Tipo, explode assim? Ou... Dependendo, faz esquentar. Não explodir, né? Porque não é uma bomba, né? Se coloca um pouco de Química açúcar... do mal, né? Se coloca um pouco de açúcar, não, brincadeira. Não vou ensinar a fazer bomba, jamais. Não, mas dependendo da base, do sabão, da graxa, dá problema sim, né? Porque realmente, eu acho que eu assustei quando a gente tava no evento conversando lá que uma parte da graxa é sabão e aí depois tem os aditivos, né? Me corrija se eu falei besteira. Sim. O que acontece? A graxa, ela é basicamente um lubrificante atrelado a um sabão. Esse sabão que a gente fala, ele serve como uma esponja. Quem faz a lubrificação não é a graxa em si. Muitas pessoas acabam que elas confundem, elas acham que são coisas diferentes. O que promove a lubrificação é o óleo que tem dentro do sabão. Então aí, o que acontece? Várias graxas, existem diversos tipos de graxas com sabão diferente, com bases diferentes. O mais conhecido é o sabão de lítio. E aí, então, vem o óleo ali dentro. Não é de lítio, tem outro nome. É lítio, tem lítio e complexo de lítio. E qual que é a cor A dessa? cor é só um é corante. Só um detalhe? É. Isso eu tô sendo enganado, eu achei que era a cor do... Não. Vocês colocam só pra saber diferenciar, né? Exato, a cor, na verdade, é só um corante. Então, por exemplo, eles vida falam foi uma graxa mentira. azul. Graxa azul. Porque a graxa boa é a graxa azul. A graxa azul é um corante. Eu tenho uma graxa azul também, por exemplo. E ela não é normalmente a graxa azul que eles conhecem no mercado. Isso depende muito do sabão.
Nossa, e cara. da cor que você quer colocar naquela graxa. Vou te falar assim, ó, no nosso portfólio, por exemplo, a nossa graxa sintética, ela é vermelha, não é azul. Então, Mas não é assim, pra alta temperatura. também para essa sintética vermelha é para alta temperatura. É que assim, ó, na fábrica tem 3 tipos, no frigorífico, né? Frigorífico tem 3 tipos de graxa, né? A branca, a azul e a vermelha. É, com a aplicação até 150 graus azul, de 150 graus pra cima vermelha, área limpa, branca. Aham. É assim, me corrija se tô falando besteira. É 3 graxas. Mas hoje, por exemplo, a gente pode pegar o nosso produto lá, que a gente tem uma graxa que é complexo de lítio, sintética, com o mesmo espessante de complexo de lítio, com o mesmo óleo básico. Muda alguma aditivação ali, mas uma é da cor vermelha, que foi a original. Ela é uma graxa que ela deu muito certo na indústria de papel. Então foi adaptada essa graxa para a indústria de papel, virou branca. Na cor branca, para não manchar o papel. E daí é uma graxa que ela deu muito certo também na geração de energia eólica. Colocaram a sigla WT, muda a cor. Então todas elas têm o mesmo óleo base e o mesmo espessante. Muda alguma coisa do aditivo ali para ser aquela aplicação. Mas muda 3 cores diferentes na mesma linha de graxa. Nossa, se eu tivesse essa informação antes, Pra você ter a ideia. gente podia ter um plano B, assim, quando acabava de grau Nossa, alimentício, sim. que era carérrima. Mas Sim. manda uma azul sem cor. Pra você ter uma ideia, a gente tem ali só no portfólio, acho que tem umas 50 graxas diferentes. Nossa senhora. Sim. Mas aí que é importante você ter a visita técnica, né? E Exatamente. aí já sabe Aí bem é que a certo. gente diferencia, de acordo com o sabão, temperatura, qual que vai. Não adianta também, por que tem tanta diferença? Porque não adianta tu colocar um canhão, uma graxa topzera das galáxias, onde que tu não vai precisar de tudo aquilo, entendeu? E aí tem as variações, aí claramente o preço também muda, durabilidade da graxa muda, a frequência daí muda também. Então você fala aí, esses equipamentos engaiolados, né? Dependendo lá, quando é difícil o acesso, o que a gente faz? Coloca uma graxa que ela dura mais tempo e aí você tem que ir menos vezes naquele local. Quando é muito lá em cima, no elevador de caneco, por exemplo. Daí a gente encontra essas soluções. Ou com lubrificador automático. Lubrificador automático seria a riqueza também, né? Tentamos uma vez, mas não deu boa de colocar. No frigorífico é um pouco mais complicado por questão de água, né? Mas, por exemplo, hoje tem muitas empresas que optam pelo lubrificador automático na linha de motores. Por exemplo, motores de grande potência ali, eles colocam justamente porque o período de lubrificação, o intervalo de lubrificação é muito grande. Então, tu vai lá, o plano de lubrificação desse motor é 18 gramas a cada 12 mil horas. Então, nesse intervalo de 12 mil horas, é muito fácil o cara acabar esquecendo de lubrificar, ou até o mecânico, o lubrificador lá, olhar, o motor está esquentando, vou colocar um pouco mais de graxa. É onde você excede. Então, com o lubrificador automático, como é uma pequena quantidade que vai geralmente, monta lá, programa para cada 6 meses, ele dá um pulso, e o cara esquece de dar... Mas assim, desculpa. O lubrificador automático, ele retira a graxa velha? Como que funciona? Ele acaba expulsando, forçando a nova entrar. Você já havia comentado comigo. Tinha modelos de graxa que sumia, né? Não deixava resíduo. Na verdade, o que acontece também? O lubrificador automático, ele faz com que haja uma consistência de lubrificação. Qual que é o problema quando você não tem um lubrificador automático? Porque daí você vai lá e faz manual, então você quer colocar uma quantidade maior de graxa dentro ali. E também Porque ele vocês vai querem marcar em grama, não em bombada? Não, mas... Tem que ser 43 gramas, Não, 3 mas o que bombadas que e meia. o que é feito? A gente leva a balancinha de precisão, aí calcula lá a quantidade de gramas que dá a bombada pra gente dizer quantas bombadas você converte, né? É exatamente o que a gente fazia no frigorífico, né, já? Sem a balança.
Tô queimando o Jean. O Jean tá falando por que eu Nunca vim mais me aqui? contrato na indústria depois eu... Acabou com a credibilidade do Jean. Não, ninguém nem quase faz isso, né? Hoje em dia o método é esse. Pega a tua engraxadeira do cliente, dá uma bombada lá com o bico já ajustado, saiu 3 gramas. Então, na ordem de serviço, a gente orienta. 30 gramas, entre parênteses, 10 bombadas. Hoje tem Puta dica, hein? tem engraxadeiras elétricas hoje que ela já marca a quantidade. Tem pneumáticas, engraxadeiras pneumáticas que elas não são automáticas. Então, cada pulso que tu der no gatilho é um pulso que dá lá. Justamente para aplicações onde que você precisa colocar a quantidade certa e não fazer aquela lubrificação vai bombando até sair pelo eixo, né? É que geralmente a gente usava a automática quando tinha que trocar a graxa do mancal, né? Que daí era... Bastante. Era bastante. E como era a torre, era castelo, era pra desmontar, era muito trampo, né? Então aí desentupia ali, botava automática e ficava só cuidando ali na hora que saísse limpa, né? Mas aí é aplicação e aplicação, né? E o que é pior, assim, de modo geral, é o excesso ou só o mínimo? O mínimo com certeza, né? Mas o excesso também causa problema, né? Depende muito do funcionamento da máquina, tá? Eu acredito que o mínimo seja mais prejudicial. O excesso, ele pode causar aquecimento, tá? Acaba causando um aquecimento que vai dar o desgaste igual. Mas menos graxa eu acho que é mais prejudicial. Nessa questão, sim, mas o que a gente mais enxerga e vê no dia a dia é exatamente o excesso. Então, acaba que hoje que a gente vê que o problema que existe é mais pelo excesso do que pela falta. Porque pela falta tu já consegue escutar, já dá um barulho diferente, e aí você já identifica que tá com falta, enfim, e aí a pessoa colocando um excesso de graxa. E qual que é o problema? É que assim, quando tu faz lá a montagem, né, existe uma folga que tem que ter entre o funcionamento junto com a graxa. Conforme eu falei, a graxa é um sabão, ela pesa, então ela tem uma consistência ali. Se você não deixa aquela folga correta, e por isso que existe uma frequência, e por isso que existe a quantidade de gramas baseado no número do rolamento, e aí muitas vezes você vai lá e coloca a graxa até sair do outro lado, que nem tu falou. Aí já estourou o retentor, aí já não tem mais nada, você tá vendo a graxa sair, porque não existe uma folga, não tem um buraco do lado de lá pra sair a graxa. Então quando sai é porque já estourou o retentor. E aí você coloca excesso de graxa, deixa o rolamento mais pesado e aí, consequentemente, dá problemas também de falha recorrente por conta de excesso. Mas é igual você falou, daí não dá pra escutar, né? Não dá pra escutar, não tem problema. Varia muito de equipamento. Por exemplo, tem equipamentos que eles toleram ali você errar, vamos dizer assim, para um pouco mais ou para um pouco menos. Quando você pega, por exemplo, moinhos, martelo, uma carga alta, rotação 3.600 RPM. Lá qualquer grama de graxa a mais ou a menos pode no motor. Pode pesar no motor ou estourar, acabar danificando o rolamento. Mas é uma visão que, como você trabalha muito em frigorífico, cara, a gente tinha 10 bombas de alta rotação lá, então não era tanto. A maioria é esteira, né? Que você fica no ramo de lubrificação. Então você não tem essa noção assim, essa vivência. Né? Essa parte. No diário acontece muito me cobrarem, por que você não fala de usinagem? Cara, por mais que você tenha uma ideia, você não sabe o todo daquilo. Então, a gente fala bastante da realidade da indústria. Mas pela sua percepção. Pela minha percepção. É pessoal, né, isso daí. E é exatamente isso. Agora que o já está em outras plantas, consegue aumentar ainda mais o leque de confusões, né? Vamos dizer assim, hoje num frigorífico, vamos dizer, se você somar todos os equipamentos, a maioria é esteira. Esteira, a gente sabe que é de lona ou... Então, trabalha com regime de trabalho praticamente zero. São equipamentos que aguentam um pouco mais de desaforo. A gente sabe, muitas vezes, a gente ia lá colocar a graxa, o rolamento encharcado, a graxa entrava para a água sair. São equipamentos que aceitam um pouco mais. Por exemplo, tu pega um exaustor, sei lá, com um diâmetro de 1 metro, rodando a 3.000 RPM.
balanceamento uma vez por ano. Então, ali, aquele rolamento, ele tem um esforço muito severo, tem uma rotação, tem uma carga. Então, esses equipamentos, a gente sempre dá uma atenção a mais. Sem falar que se cair, né, lá em cima destrói o É. telhado se foi, né? É isso aí. Então, a gente sempre linka por... Eu sempre indico os clientes a linkar por prioridades, por criticidade. Cara, hoje qual que é o equipamento que se parar para a tua linha, ou vai prejudicar a tua produção, ou vai te dar um prejuízo enorme? É esse e esse. Então, a gente vamos começar por esses. As esteiras de frigorífico, que eu te falei, o regime de trabalho não é exigente. Então, tem que dar uma atenção, claro, mas não mesmo entre as esteiras, tem as esteiras que param... Para uma linha. Para linhas, então... Por mais que tem muita esteira, ainda existem X, Y, Z que não podia parar. Né? Era 4, eu acho, ali no corte, das MF, que trazia coxa para as ACM, que aquilo lá era muito importante. Se parasse uma esteirinha daquela Bem lá, crítico. Uhum. Era crítico. Então, vale pontuar, né? Isso aí, a criticidade do equipamento é o que conta também na lubrificação. E no geral, aí a indústria do Paraná, como que está na parte de avanço, assim, vocês que estão sempre nas plantas, assim? Hoje com a falta de pessoas, vamos dizer assim, falta de profissionais, tem muitas empresas que estão optando pela automação, tá? É otimizar o processo. Por exemplo, onde que eu tenho um equipamento de NR12 lá, que eu preciso desmontar metade da máquina para lubrificar aquele mancal. O pessoal já coloca um lubrificador automático, já coloca PT100 para monitorar a temperatura. Hoje os planos de lubrificação, tem muita empresa que está com plano super elaborado. Hoje a gente até estava numa empresa que eles, além de ter o SAP, que é a Ferrari, né, do software de manutenção, vamos dizer assim. Não é a Ferrari, não. Que lá custa na casa dos milhões. Tudo bem, mas é que assim, o SAP, para manutenção, eu fui pro PCM, cara, para manutenção, o SAP é muito complexo, cara. Mesma coisa que a gente escutou hoje. Não, eu falo da Traction que ela consegue linkar a dificuldade da Traction do SAP para facilidade da manutenção, assim, né? Para otimizar, porque é muito passinho, cara. É muito pipipipopopó. E dificulta, né? E lá mesmo eles, vamos dizer, com esse software, eles optaram por desenvolver um aplicativo interno deles lá, onde faz a leitura do QR Code e em menos de 2 minutos o manutentor consegue gerar um relatório, ou o cara da produção pode abrir uma anomalia, pode abrir uma corretiva. Justamente para trazer essa tecnologia para dentro da indústria. Às vezes para trazer a linguagem deles ali para facilitar. Antigamente era bloco de notas, né? Anotando post-it na máquina lá. Hoje, então, tem muitas empresas investindo em tecnologia justamente para ganhar em produção, para ganhar em rendimento. Então, a indústria, principalmente aqui no Sudoeste, está investindo muita grana nesse segmento da automação. E tá bem forte as indústrias, como que estão? Assim, o Jean tende mais agora que ele vai começar a viajar um pouco mais, assim. Mas eu tenho a vantagem e até a sorte de poder visitar empresas do Paraná inteiro, né? E é bem legal, assim. O Paraná hoje, na hora que você olha como estado, ele é muito forte, em primeiro lugar, com certeza. Em alimentos e bebidas, cooperativas são uma fortaleza do Paraná. E em segundo lugar está a empresa de papel e celulose. Então, assim, a gente tem grandes empresas aqui também que têm tecnologias, assim, que são surreais, assim. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, ali na pós da manutenção 4.0, hoje você já vê empresas, fábricas de ração, que nem a gente tem clientes ali, onde que é quase praticamente tudo robotizado. Robotizado no nível que eu fiquei em choque, mas é fábrica de ração canina, sabe? Que no final da ração tem um robozinho que ele sacode assim a ração, pra ração se acomodar e aí deixar o menos ar possível ali dentro.
e passa pela esteira, na esteira vai pra pelletizadora, aí vem uma máquina, um robô que estreche, aí vem outra máquina que coleta todo aquele pallets e vai lá e coloca dentro do armazém, que é tudo automatizado. Pra você ter ideia, o caminhão ele chega, para na doca, e aí ele já vem só com a ordem de serviço, lê ali no QR Code, o robozinho vai lá, no armazém, pega e traz e coloca dentro do caminhão. É uma loucura, assim. Não. Bem legal. E aí a gente eu tenho a oportunidade de conhecer um pouquinho de tudo, né? Então você entra também numa montadora, que nem tem lá em Curitiba. Pra você ter ideia, tu fica aqui na sala de manutenção e também na parte lá de alimentícia, tipo no pátio de alimentação. E a linha de montagem fica passando assim, tu vê a linha Todas de as montagem. televisão. Não, os carros passam. Ah, por cima ali. E volta, assim. Isso eu acho baita legal. Eu assim. acho um maior vacilo. Você quer ir lá no refeitório pra esquecer a empresa, tá? Esfriar a cabeça. Eu quero esquecer esse inferno aí, você tá tomando um cafezinho assim. É verdade. Caralho. Pra quem visita é ótimo, né? Uhum. É, não tinha parado pra pensar por esse lado. Agora tu falou, putz, Perspectiva. o olha negócio, só, né? e o povo lá agora, putz, nunca mais eu vou. O que tem mais aqui no Paraná que esse par trabalha? É agro? Porque tem bastante máquinas, né? Maquinário agrícola também. Tem Aqui- também. Tem Que eu também. vejo, eu vejo bastante vocês fazendo feira em agro, né? Talvez tenha mais feira pro agro mesmo, né? Tem bastante as cooperativas do que pra indústria. A indústria é meio que abandonada, né? Meio que esquecidinha. No final do ano aparece 4 ou 5 feiras ali pra dar uma loqueada. É verdade, é verdade. É que assim, ó, isso a gente tava discutindo hoje, né, Jean? A gente tava, na hora do almoço ali, a gente tava falando que a gente que trabalha hoje no B2B e aí em indústrias, e é difícil, só sabe quem trabalha no ramo. Porque o mundo, ele é voltado para revenda. Então, o agro também, querendo ou não, é uma revenda. Quando tu pega a cooperativa e essas feiras, é tudo para fazer revenda de maquinários, revenda, no caso ali, de óleo, que a gente faz também, né? Então, é muito grande o segmento da revenda. As próprias indústrias produzem para a revenda. Então, é um ramo que a gente vê desde pequeno. Quando tu vai no mercado, por exemplo, comprar um arroz, tu muitas vezes vai pelo preço de quem tá mais barato, aí tu tem lá 2 marcas Promoção. preferidas e tu vai pra uma que normalmente tá mais barata do que a outra. Na farmácia, acontece a mesma coisa. Então, no nosso Eu vou pro segmento... genérico. Então, no nosso segmento, só sabe realmente quem trabalha no ramo. E aí é bem diferente. Fala, a indústria é muito nichada, né? Muito nichado. A gente tenta fazer os vídeos mais genéricos, assim, que se encaixam em várias realidades ali. Mas tem coisas que é muito específico, que acontece só ali que acontece. O que acontece também é bastante, igual você falou ali, farmacêutica, com uma puta indústria que eu não conheço nada, cara. Eu fico até meio hipnotizado com os remedinhos passando, as cápsulas assim, né? É meio relaxante ver vídeo, mas só vendo vídeo na internet, assim, né, cara? Aham, tu não consegue ter dimensão do quão complexo é pra você fazer. Não, E aí a vantagem agora do comercial e da gente atender uma empresa de lubrificantes, porque tudo quanto é e equipamento que se move vai a lubrificante ou graxa. É que a gente tem a oportunidade de entrar em todos os segmentos, né? Que existem, assim. E aí eu sou fascinada por aprender. E eu adoro, assim. Porque... é bacana. Eu fui na semana passada, eu tava no Rio Grande do Sul, na Casa Valduga. E, cara, é legal, porque assim, eu fui um dia antes, porque eles abrem pra visitação ali, e a gente foi ali na lojinha, né? Enorme a loja, mostrando os vinhos e tal, e aí eu olhei ali e falei, ué, mas será que é aqui que eu vou fazer a apresentação? Porque falei, pô, pequeno, né? Eu achei pequeno a fábrica, aí tá. Aí cheguei no dia, fui ver o endereço, pedi pro cara, me manda o endereço, porque lá no Rio Grande do Sul você vai pesquisar Casas Valduga, dá 10, porque tem várias revendas, né? Assim, eu não sabia qual que era. Passou o endereço, era realmente naquele lugar. Eu falei, ué, tá bom. Fomos lá, daí na hora que a gente foi entrar, a gente desceu num coisa assim. Aí eu até postei nos stories, abrindo a porta, assim, é tudo subterrâneo lá, pra manter a temperatura, né? O vinho trabalha, tem que curar. Vou falar curar, eles vão me matar, porque eles me ensinaram tudo, eles me explicaram tudo. Não lá, aprendeu, pelo jeito. Ficaram 3 horas falando lá, eu falei, nossa, que da hora, como que é meu? Aí ele fica maturando, não é curando, maturando. Então,
E aí... Quem cura é queijo. É. Cara, enorme aquilo lá. Você perde até a dimensão daí por debaixo ali, né, cara? E é muito louco. É muito... E aí a parte produtiva dele é 2 máquinas. Porque é só a parte de envasar, né? Ali, mas a maior treta é ficar ali descansando, vinho, toda a arte O ali. armazém, né? Barris, sim, Não, carvalho. eu entrei ali, ele falou, ó, esses barril aqui deve ter uns 12 anos ali, o barrilzinho. Que E é paciência. uma fortuna, tá? Não, nem... Esses barris. Né? Falou que aqui é o alto ticket. Eu nem pedi quanto que é alto ticket, assim, só pra não me assustar tanto, né? Passar tanta vergonha. O grande desafio da indústria é justamente igual tu comentou, é a parte de segmentos. Tu vai fazer um evento hoje, vai juntar indústrias. Às vezes o que o papel e celulose quer ouvir, o bebidas e alimentos não quer. O segmento de mineração, então cada cliente tem sua dor, cada indústria tem sua dor. Então por isso que nem tu comentou, tem que ser muito segmentado, né? Ah, vou fazer um workshop aqui para a indústria. Aí tu vai ter indústria de mineração junto com indústria, vamos citar um exemplo, bebidas e alimentos. Aí tu vai lá, tu vai falar só sobre compressores de refrigeração. Os caras da mineração não vai. Pra quê? Ah, vou falar sobre lubrificação de pino da linha amarela da mineração, de um britador. O cara... Chama a manutenção. Pera aí, gente. Bem isso. Nossa senhora, que susto. Quebrou? Não. Espera. Voltou aí? Ok? Pelos boatos, aconteceu um incidente aqui, um acidente de trabalho com a câmera. Não, deu boa, desculpa. Então ele tem que ser muito divididos, né? Não tem como você juntar, por exemplo, 2, 3 segmentos e fazer um workshop generalizando como se fosse indústria. Cada cliente vai ter sua dor, cada cliente vai ter a sua necessidade diferente, né? Vai escapar? Ah, tá caindo já de novo. Já aconteceu isso antes? Eita, mano. Lembra o momento que eu te falei que era a primeira vez que... Quem sabe faz ao vivo, né? Não, mas manutenção ao vivo. É igual eu falei. Todo episódio é uma emoção diferente. Imitando a vida real. É. Voltou aí? Não. Foi? Deixa eu ver se eu ajustar agora aqui. Agora sim, um pouquinho. Vai pra cima? Aí, tá bom. Um pouquinho mais pra baixo agora. Foi? Pra baixo. Fechou. Ah, agora fica. Complicado já tava, pelo menos. Com emoção, né, cara? Com emoção. E aí você não consegue juntar as empresas. E aí como que vocês fazem daí? Vocês tentam juntar mesmo? Mas assim, vira e mexe, você consegue aproveitar alguma coisa de uma indústria para outra, não? Por exemplo, quando tu vai fazer um evento no segmento bebidas e alimentos, ali você vai pegar produtores de bebida, que vai ter salas de refrigeração, vai ter a parte da linha food grade, tu pega laticínios, tu pega frigorífico, suínos, de frango, então tu consegue juntar ali, mas não é muito, né? Tu aproveita clientes do mesmo segmento, mas, por exemplo, tu juntar uma mineração com bebidas e alimentos ou pegar metal mecânica Com papel e celulose. com papel e celulose, às vezes não vai fazer sentido para o que você está apresentando. O Né? perfil de manutenção é bem diferente. Muda muito assim mesmo? Muda. Muda. Tem alguns que mudam muito, assim. Muito. É porque, assim, eu gosto de fazer esses podcasts até porque eu roubo muitas ideias para fazer vídeo, sabe? Porque realmente a gente não tem tanto contato com outras indústrias, então, realidades de outras indústrias. Eu fiz uma presença no stand da Gama de corte a laser. Aham. Cara, que loucura que é aquilo lá. Ele abriu o painel daquele negócio lá, um monte de gerador de laser, aí vai juntando as lentes. Eu falei, porra, que bagulho louco isso aqui, velho. Aham.
Aham. Então é muito grande assim, né, cara? A gente perde um pouco a dimensão. Por exemplo, quando tu pega metal mecânica, ou acho que até papel e celulose também, eles conseguem fazer paradas programadas. Então vai ter 2 paradas grandes que para a fábrica por 20 dias para fazer todo As o GI plano. que falava, né? Quando você pega bebidas e alimentos, é muito difícil você ver a indústria fazer. Por exemplo, frigorífico, como que você vai parar 10 dias para fazer uma manutenção e o frango lá no aviário, né? Então tem particularidades, formas de manutenção diferentes, as normas, as exigências que são cobradas numa empresa, às vezes na outra não é. Então, é que nem eu falo, cada cliente tem a sua dor, né? E a fabricação do lubrificante de vocês é nacional ou ela é importada? Temos os dois. Nossa fábrica fica no Rio de Janeiro. A grande maioria dos produtos vem de lá. Mas tem produtos importados também. Então aí vem de outras unidades, que fica tanto nos Estados Unidos quanto na Europa também tem. Que você vai várias vezes por ano, né? Não fui ainda. Na Itália tem, só uma Na dúvida. Itália, Olha aí, ó. Tá não vendo? superamos aí, né? Vamos lá, tem que me levar lá nesses lugares, hein? A Cipar imóvel, pra eu Falando conseguir em- conhecer. Só uma curiosidade, assim, qual que é a mais cara, assim, ó, só pra nós ter uma noção, assim. Como assim? De graxa, por De exemplo. graxa? De balde ou tambor? Que unidade de medida vocês trabalham? Geralmente as sintéticas são as mais caras, né? Daí tem as de polialfalefina, são bem caras. Pra você ter ideia, tem tambores de graxa aí de 170 quilos que chega a casa de 70 mil reais. 70 mil reais. É pila, hein, gente? É dinheiro. É dinheiro. Aham. A sintética, eu ia falar qual que é a diferença da sintética para mineral, mas daí vai ficar muito óbvio, né, a diferença. Mas o que vai no lugar da sintética para conseguir similar o mineral ali? Não sei como que... Quando tu fala de graxa, então ali, como eu te expliquei no início, existe a questão do óleo, que é o que faz e promove a lubrificação, e existe a questão do sabão. Então, assim, quando a gente fala de uma graxa que ela é sintética, ela muitas vezes ela possui um óleo que é sintético. O que muda de um para outro? Só não faltava mais nada, né? Qual que é esse? De vocês? Não, Não. é seu. Então, é alguém querendo Que fazer uma episódio cheio de pergunta? emoção. É alguém Não, é. querendo fazer uma pergunta ao Sim. vivo? Eu devia ter entendido, Estão Pablo. ligando. Voltou aí? Então beleza. Desculpa, pessoal. Novamente. Sem mais emoções. É o sabão que eu tava falando, então. O que muda, então, é o sabão e o óleo que promove, de fato, a lubrificação. Quando tu fala, então, em óleo, vamos primeiro começar por essa parte. Existem os óleos minerais, que daí é de uma cadeia de carbono normal, né? Que vem do petróleo e tudo isso. E o É isso que desculpa interromper, mas assim, mineral o sintético não vem de petróleo, então, não tem ligação. Vem também, só que eles vêm todos isso os dois. Só que o que muda? Muda é a questão que um óleo sintético, ele sofre um processo de quebra de moléculas lá, que ele fica uma cadeia linear. Então, assim, ó, vou falar um pouco quimicamente. Mas essa foi o intuito da pergunta. Ah, entendi. Você ficar com vergonha. Ele sofre por um processo, então, de quebra por ataque de hidrogênios dentro da molécula, aonde que ela se torna uma molécula mais estável. O que é isso? Ela não atrai radicais dentro daquela molécula. Então, eu não sei se vocês estão entendendo. Mas assim, e aí ela se torna, então, um óleo de fato sintético. Esse processo torna que a gente chama de polialfalefina. Então vem o óleo mineral e o óleo sintético, que é uma base de polialfalefina, e tem outras bases também, né? Tem de glicol também, tem outros tipos de base. Mas aí todas são de petróleo. Não tem sintético sem utilizar petróleo, no caso. Tem. No caso, existe
níveis, então, de óleo, assim. Tem um óleo de categoria 1, 2, 3 e 4. Isso vai mudando. A base, aí vem tudo um processo Então mais químico fácil ali quando era envolvido. só bombar ali ó, e pronto. Não é fácil. É um processo, por exemplo, esse processo que transforma um óleo mineral, de fato, num óleo sintético, ele passa por um processo de esterificação. E aí você faz um ataque com hidrogênio dentro de um reator para você mudar a cadeia carbônica daquela molécula e você tornar ela mais estável. O que é isso? Quando você frita um óleo, por exemplo, um óleo normal, um óleo de cozinha, tu vai lá e frita ele no fogo. Você deixa ele ali no fogo, ele fica preteia, que é o que a gente fala que oxida, né? Por que ele faz isso? Porque daí ele sofre a oxidação através do contato com o oxigênio e o calor, e ele vai empretecendo e vai perdendo as propriedades físico-químicas dele. Um óleo sintético, no caso, ele aguenta mais a temperatura e ele não promove tanta essa alteração na cadeia carbônica. Entende? Entende? Não. Bem didático, bem didático. A parte do bem óleo. Diferente. Tem que falar. Você tem que É mais explicar ou pros menos peão aí. também, né? Então. É mais ou menos isso aí. Basicamente, o que é? O óleo sintético ele é tratado em laboratório, né? Bases diferentes. E ele muda as propriedades físico-químicas para ele se tornar mais resistente, que a gente fala. Tanto a temperatura quanto a questão aí da oxidação. Então, a grande diferença do mineral pro sintético com certeza é valor, né? Pela dificuldade de produzir. É valor. O sintético é mais caro. É mais caro? É mais caro porque ele demora muito mais para ser feito. E aí, assim, no cenário industrial, eles estão optando mais pelo sintético ou ainda usa muito mineral? Depende. Assim, ó, por exemplo, a gente acredita que essa questão da evolução tecnológica vai promover cada vez mais o sintético. Para você ter uma ideia, falar um pouco do mundo do caminhoneiro, por exemplo. Antigamente, a gente usava o 1540, que é o óleo de motor lá, que ele é mineral. Hoje, de 10 caminhões produzidos, para tu ter uma ideia, 8 já saem com uma tecnologia 1040, que é um sintético. Então, assim, o mundo... Por que isso? Porque aí o motor, ele entra numa tecnologia diferente, onde que a folga ali, você necessita de um óleo mais fino, você precisa que ele aguente mais em relação à temperatura e alterações das propriedades físico-químicas do produto. E aí, obrigatoriamente, tu acaba que você tem que ter um produto sintético. Além da base ser diferente, os aditivos que vão nele também são diferentes. Então, assim, essa parte dos aditivos, por exemplo, a gente tem um índice, um melhorador de viscosidade lá, que é uma molécula, um polímero que você coloca dentro lá, é um aditivo no lubrificante, aonde que ele não varia tanto a viscosidade em caso de temperatura. Por exemplo, assim, se você está num ambiente que é frio demais, e aí tu vai ligar ali o motor e tá numa temperatura muito baixa, o que vai acontecer? Ele vai demorar porque o óleo está muito viscoso, então ele vai desgastar demais. Uhum. Esse índice de melhoramento de viscosidade, ele faz com que a faixa de viscosidade diminua. Então, indiferente se está frio ou se está calor, a molécula que tem dentro, o polímero, ele não faz com que não altere a viscosidade do produto. É por isso que existe graxas, por exemplo, que são utilizadas em aviões ou em tubos de congelamento, que ela tem que ser específica, porque senão a graxa vai congelar. E aí vai dar pau lá no túnel de congelamento. Já a pessoa está pousando no avião e daí por conta de uma graxa errada, as rodas... Não abre alguma coisa? Porque lá a variedade de temperatura é muito alta. Tanto esquenta quanto esfria demais. E aí tem tudo tecnologia para que isso não aconteça, né? Entendi. Agora eu captei a mensagem. Captei. Porque é que... Eu tava em dúvida porque usa bastante ainda mineral, né? Até no começo já falou que era comum. Bateu 150 mil quilômetros rodados o carro, agora evolui a graxa, sobe 10. Sobe 10 da viscosidade, sobe 10, bora. Começou a dar aquela fumadinha. Bateu 250, ganha mais 10 de viscosidade, vai subindo, né? Na verdade, geralmente faz o motor, aí volta de novo, né? Lembra que tinha um motor para como é que é graxa, produto para óleo para motor cansado? Sim, e tem muito aditivo também, que hoje tu acha em posto de combustível, que é o melhorador de performance, né? Isso é técnico, né?
Sim, esse é o mais famoso. Eu sempre digo, cada aplicação vai ter o seu óleo específico para isso. Por exemplo, hoje a gente tem uma linha, vamos falar de redutores, né? A gente tem uma linha que é a linha melhor, vamos dizer assim, melhor preço, que se dá muito bem no segmento de mineração. Já tem indústria, por exemplo, de bebidas e alimentos que já tem que ir para o sintético. Se a gente recomendar um sintético, às vezes para uma aplicação que a gente sabe que está vazando, ou, por exemplo, que o regime de trabalho da máquina trabalha em temperatura ambiente com uma carga baixinha, vamos pegar um redutor de uma esteira. Às vezes você usar um sintético lá, você vai estar acabando jogando dinheiro fora, não precisa de tudo aquilo, né? É a famosa ter uma bazuca para matar um pardal. Então, cada aplicação vai ter um comportamento melhor no mineral, vai tender mais para o mineral e tem regimes mais severos. Que nem comentou ali, a gente pega um túnel de congelamento lá, menos 35 graus. Tu tem que ter um produto com uma performance que atenda aquilo lá. Diferente, né? Exclusivo para aquilo lá. Então, cada aplicação vai ter ou mineral ou sintético. Claro, quando a gente vai para o sintético, o intervalo de troca, o intervalo de lubrificação duplica, triplica, depende da aplicação, né? Mas já feitos aditivos para isso, né, no caso, não é E o óleo é diferente, o óleo base é diferente. É aquela parte que eu te falei, por exemplo, quando tu fala numa operação já acima de 85 graus, ele já não cabe um mineral, em tese, assim. A não ser que tu daí diminua a frequência para você trocar. Porque a molécula envelhece. É o que a gente chama de oxidação. E aí ele perde a propriedade de lubrificidade. Nossa, mas 85 graus só? Se ele é contínuo 85, a gente já indica que seja um sintético. Se é contínuo, né? Então... contínuo... O que seria contínuo para... A temperatura contínua de 85 graus para cima. Agora, se tem pico, não. Daí, ok, ainda suporta, né? Entendi. Mas é para óleo, não é isso? Ou para graxa também? Para óleo. Mas para graxa também é a mesma coisa. Não é 150? É que a graxa, que nem a Lud comentou antes, tu olha para um balde de graxa, o que tá, tudo aquele volume que tem lá dentro, 85 a 90% é óleo. Então lá tem muito óleo. E aí tu vai, sabão de lítio, complexo de lítio, poliureia, cálcio, argila, tudo isso são espessantes. Cada espessante tu vai ter óleo 100, 220, 320, óleo de viscosidade 1000, tudo isso nos minerais, nas opções e nas sintéticas. Então cada aplicação vai depender muito, sabe? E por exemplo, tem clientes que falam assim, cara, o plano aqui tá para 30 dias, eu vim lubrificar. Eu quero aumentar para 60. Então, ali é onde que você já começa a usar produtos com uma performance tendendo a sintético. O que degrada hoje, vai ter vários pontos, mas o que mais degrada óleo é estresse térmico. Então, se você, que nem comentou, cada 10 graus que tu excede, tu diminui a vida do óleo pela metade. Exatamente. Então, por exemplo, vamos pegar compressores de ar comprimido, de uma marca lá que a gente conhece. Normal trabalha a 100 graus aquilo lá. A 100, 105. A energia daqui é Copel, né? Tem a fábrica de fogão ali também. Tem. Então ali, para você usar um óleo mineral naquele regime de trabalho, tu pode até usar, só que tu vai ter que trocar, por exemplo, com 1000 horas, 2000 horas, um exemplo. Aonde que ele já vai estar, vamos dizer assim, no final da vida do lubrificante. Quando você vai para um sintético, a gente está falando de 8000 horas. E depende do regime de trabalho, a gente pode até estender as 8000 horas. Então, por exemplo, tu vai pegar um compressor. Imagine a cada 1000 horas rodando vai dar 40 dias. Tu vai parar um compressor de ar a cada 40 dias para fazer a troca? Sem contar formação de verniz, formação de cera, que ocorre na alteração da viscosidade do lubrificante, que ele já vai oscilando.
Então, às vezes você sacrifica teu equipamento por usar um produto não indicado. Aonde que tu já vai pro sintético, nesse caso, tu triplica e formação de cera e verniz praticamente zero, né? Igual em compressor, antes de... Desculpe, antes de fazer a troca, dá para jogar um produto, eu não lembro se eu ouvi isso ou se é a minha imaginação falando, que quando vai trocar o óleo e tem que passar um produto, rodar X tempo com ele para tirar justamente essa resina de dentro. Isso, tem, principalmente na linha de compressores, tem fabricantes, né, equipes de manutenção especializada, que eles usam justamente que é como se fosse um aditivo detergente para limpar todo o processo, e na hora que tu vai trocar o óleo, você remove junto aquela contaminação. Quando você usa um óleo de qualidade, ele já vem com esse aditivo. Então, ele já tem propriedades de limpeza, vamos dizer assim. Já não deixa criar, então, essa cera e essas películas aí que você comentou. Depende do produto. Mas caso também tem, por exemplo, o nosso é o System Cleaner, que você coloca lá uma fração percentual do sistema, e aí você deixa rodar durante um tempo, ele vai quebrando o verniz, que exatamente o que o Jean falou, entendeu? E aí ele promove também, ele vai querendo ou não, vamos dizer assim, diminuir a viscosidade do produto para você fazer a drenagem e retirar. Porque quando ele vai oxidando demais, ele vai criando também borras ali no sistema e ele vai ficando mais viscoso. Então, como que tu faz a drenagem disso? Fica na Aí peneira. fica muito difícil, entendeu? E aí você faz a mistura com esses produtos específicos para facilitar e também limpar o sistema. Porque isso é bem importante, a parte de limpar o sistema. Porque se você coloca uma carga nova, aonde que ficou sujeira da carga antiga, Já contamina. tu já tá contaminando. E daí você já perde a eficiência do produto, já mesmo sendo uma carga nova, entendeu? Porque num frigorífico que nós trabalhava, ficaram meio traumatizados lá com uma troca do lubrificante. Lembra do caso? Fale mais. Não lembra desse caso? Você não tava lá, gente? Ah, tava. sim. O que aconteceu? Me lembrei. Foi lá e aí Nossa, que bucha. a empresa só comprava do fabricante o lubrificante, né? Já, na verdade, vinha no kit, né? No pacote No de pacote. revisão da máquina Aí já os vinha. sofrimentos foram lá. Ó, eu sei, mais que vocês. Vou comprar de um outro fabricante aqui. Não era Primeira coisa que eu quero falar que não tem nada a ver com isso, tá? não tem nada a ver eu com vou isso. lá semana que vem conversar com os suprimentos pra tentar fechar Não, negócio. É muito antes anos antes. E aí, falaram, não, mas tem esse cara aqui que ele me garantiu, é igualzinho. Ele falou, é top, isso aqui custa 1/3 do valor do lubrificante do compressor, né, de fábrica. Então, tá, né, e colocou aquilo lá, daí colocando, você coloca o seu na reta, então, coloca. Rodou 30 dias o compressor, trancou. Meu Deus do céu, e aí você explicar pro fabricante, porque daí eles fizeram a manutenção, né? O cara se largou no relatório lá qual lubrificante o cliente pediu, né? Foi 38, acho, R$1.000 na bucha. Então, Teve que essa é a fazer questão. flush, limpeza de radiador, teve que trocar válvula termostática, mangueira, teve que fazer a O substituição. tempo de produção ficou parado. Não, e daí é aquela loucura, né? A empresa, geralmente, quando fala de compressor de ar, ela nunca vai ter um compressor de ar sobrando, parado lá, né? Então, é um compressor que parou já... Só se vai ter uma ampliação que aí vai ficar no gargalo ali, né? Senão é em cima do limite, né? Uhum. E é aquilo que nós estávamos comentando, o regime de trabalho de compressor a 100 graus ali não é brincadeira, ele não aceita muito desaforo, né? Muito boa essa frase. Esse desaforo Ele não aceita desaforo. Anota aí Quem pra tá você. gostando, hashtag não aceita Não aceita desaforo. Cara, muito bacana. Eu vi aqui que o chat tá enlouquecido aqui. Eu vou passar umas mensagens deles aqui, né? Ó, o Fagner tá assistindo aí. Obrigado a todos que estão assistindo. Se tiverem alguma pergunta aí pros caras referente ao lubrificante ou a confusão. Depois eu quero contar uma história do Jean também. Ai, meu Deus, ele veio pra Aham. discordar. Não, mas essa é bacana. Porque, vou até contar já antes de ler o chat.
O diário de manutenção, ele surgiu numa manutenção com esse cara aqui. Ah, jura? Eu já contei pra ele o caos. É uma máquina chamada máquina de moela. E aí, o frango tem a capacidade de comer qualquer coisa naquele mundo, né? E aí ele comeu uma carga de prego, que eu acho que o criador deu prego pra eles lá. E aí, nós era 2 máquinas de moela, tava eu de costas pro Jean, cada um em uma e só trocando, e o Jean ele fica vermelho, né, quando ele fica bravo, né? Você viu no começo parecia um pimentão aqui. Parecia um extintor. E aí, cara, você emendava uma corrente e colocava rodar 5 minutos, já arrebentava de novo, trancava. E vai moela caindo por todo lado e aquele desespero. Aí dali a pouco você aqui dá um grito no meio da visceração lá, não é possível! E sai chutando tudo que foi buscar e emenda, brabo, né? de brabo. Brabo, não, e cuspindo igual um extintor mesmo. Não é possível que só nós se fode desse jeito. Não pode. Aí nisso, eu já tava querendo gravar alguma coisinha assim, já tinha uns 3 vídeos, eu acho, publicados, mas só vídeo assim, sem nicho. Aí na hora que ele falou isso, eu falei, acho que realmente não é só nós que deve sofrer desse jeito. E aí que veio a premissa do diário de manutenção, né? No começo era o diário do mecânico. Aí que eu joguei pro diário de manutenção, falei, não, vou falar de manutenção dessa sofrência aí, né? Foi graças ao extintor aí, vermelho bravo. Verdade. Eu contei isso. Não, as máquinas de moela teve... Às vezes a gente passava o final de semana inteiro revisando elas, deixava elas finas, trocava engrenagem. E daí a moela... Quando você abre ela tem que tirar uma cutícula, né? Aquela capinha. Né? Aquela capinha. Então ali tem uns olhinhos que... Pedrinha, parafusinho que seja, caiu ali, tranca a máquina. Os rolos é zerado, né? É zerado. É zerado. Aí a gente às vezes revisava e o produtor lá tinha trocado o telhado do aviário. Quando vinha um lote com parafuso, com pedra, demolia as máquinas. E como é um processo contínuo, não tem como você desviar, era 2 máquinas. Daí era assim, juntava todo mundo da manutenção lá e bora revisar. Revisar não, Meu né? Deus. Só tipo fazer, porque a máquina... Sabe o que era mais triste? Era isso, você saía domingo, colocava rodar a máquina, nem fazia barulho, cara. 15 emenda e 8 sacapino que davam no lote ruim que nós gastava. Não, depois o PCM louco fala, como é que vocês quebraram 8 sacapino num dia? Acontece. Chegava assim e falava, viu, acabou a emenda. Mas não tinha 40 ontem. Então, a corrente de emenda agora, não tem mais. Vem cá, deixa eu te contar o que aconteceu, né? Aí, tipo isso, vem cá. E cara, é uns negócios de frigorífico que, olha, é uma tristeza que só não é pior que nora enroscada, porque, olha... Deixa eu voltar aqui, ó. O Fagner falando que vocês estão tomando café, então mesmo, né? Eu acho que agora já foi pra água, já. Acabou o café. Vanessa, estamos acompanhando diretamente da BRF. Muito obrigado aí por acompanhar, Vanessa. Aqui, ó, Rafael. Dentro do segmento de manutenção industrial, qual é a área que tem muita necessidade de um profissional? Aí das visitanças que vocês estão vendo. Nossa, é meio que geral, né? Ponto agora. Geral. Toda empresa que vocês vão, assim, tem um lubrificador? Não. Ou não? Não. A maioria? Não. A maioria que é... A maioria é o eletromecânico que efetua. Tem empresas que tem o lubrificador, que faz a rota, que é específico para a função, mas é mais difícil de ver. Geralmente é a equipe mesmo que faz a manutenção, que faz a lubrificação. É na Pirelli de Campinas, né? Não da Itália. Não, da Itália. Da Campinas tinha acho que era 3, que era só lubrificador. Só que assim, a Pirelli lá, eu acho que 3 era pouco, porque era muita Na máquina. verdade é isso que eu ia falar. Grandes indústrias normalmente têm equipe específica, assim, e mais os inspetores, né, que fazem. Mas acho que é muito mais, se for colocar, quem não tem, assim, uma equipe estruturada, de fato, com um lubrificador específico e tal. E eu vou falar pra você, ainda bem, porque assim, ó, se na manutenção já tem uma dificuldade profissional, na hora que tu fala em lubrificador, aí que tu não acha mesmo. Mas é que assim, na empresa que eu trabalhava, o lubrificador era plano de carreira, né? Entrava auxiliar de mecânico, aí quando era bom ele ia para lubrificador.
Começava como lubrificador. Só que não para ali, né? Porque Daí vai subir. Mas assim, é muito bom, cara. Porque você começa, o mecânico lá era separado, né? Elétrico era elétrico, mecânico era mecânico, né? Então você começa o cara já aprendendo a fazer certo, né? A lubrificação. Que é um mecânico saber fazer uma lubrificação correta já ajuda a durar mais, né? O equipamento. Só que o problema é o professor, né? Que aí lá o professor era a vida, né? Que aí. Às vezes as companhias, o jumper não aprende em faculdade, tu aprende na vida. As táticas ilícitas, né? A braçadeira de nylon é uma coisa que tu aprende na vida. As estratégias do uso. Tu vai saber que fita isolante e band-aid é a mesma coisa para manutentor, tem a mesma função. É sinônimo, é sinônimo. Na verdade, vocês pegam a fita isolante, dobram o papelzinho e faz um band-aid de fita isolante, né? Que aí você aí fica um provisório permanente ainda. Fica ali até o hospital, mas é só pra corte leve, né? Graças a Deus, proteger, né? Ah, Larissa, tomara que o ex-chefe do Jean não esteja assistindo. Meu Deus. Não, eu falei, eu não volto mais pra indústria, eu acho. Acabou. Nada que o ajuste técnico não resolva. Luana, abraço, Luaninha. Aqui, ó, Ariel e Jean contando as peripécias do frigorífico. Não, frigorífico, olha. O lugarzinho pra você dar risada e se estressar, né? É um mix de sentimentos que, olha, eu não tenho o que descrever. Bom, eu tinha mais uma pergunta aqui, eu esqueci, cara. Que era sobre... Ah, lembrei. Quando que é viável fazer as análises de óleo? Ah, boa pergunta. Boa Cara, pergunta. eu tava pensando que acontece mesmo, né? Muito boa pergunta. Quer responder, Jean? Já é especialista nisso aí. Tá com Vamos você. Ó, Vamos lá. Depende muito do equipamento que você vai analisar, depende muito da criticidade. Tá, primeiro, então, Tá. a partir de que volume de óleo compensa? Por exemplo, pode ser 1 litro. Você vai falar, Va- depende va- do equipamento. Tudo depende, tá? Por exemplo, Se você tem dúvida, liga pro Jean. vamos pegar, por exemplo, uma nória do frigorífico. Cada redutor lá tem em média 3, 4 litros. Mas a importância dela é muito grande. Muitas vezes o pessoal opta por trocar. Falar, vou trocar esse óleo de... Vou trocar por não quero correr o risco de fazer uma análise. E daí a gente bate na tecla o seguinte, você trocou. Mas se você tiver um problema nesse redutor, na análise de lubrificantes, tu tem a contagem de partículas, lá onde você identifica, acho que é 21 pontos, tá? Cobre, zinco, cromo, molibdênio, alumínio, bronze, que são materiais de desgaste. Tu analisa contaminantes como água, poeira, que é o silício. Tudo isso em contagem, por exemplo, de partículas de 4 micras, 6 micras e 14. Por que essa contagem de partículas é importante? Ali você vê o que é desgaste da máquina, natural, ou está tendo alguma quebra, né? Então ali você vê se é um assentamento mecânico ou essa máquina está com problema. Às vezes tu vai lá e troca o óleo, mas o equipamento está dando indícios que está se deteriorando, que está chegando no final da vida. A análise do lubrificante eu sempre falo que é um exame de sangue. O exame de sangue você não analisa somente o sangue, você vê como que está teu corpo inteiro. A análise do lubrificante tu consegue ver como está a saúde do teu equipamento. E isso é bem importante porque assim, ó, uma análise só também, ele não te direciona o que você tem que fazer. Então, normalmente, o que a gente indica? A fazer a gente mais de uma e construir uma linha de tendência. E aí a gente consegue pegar exatamente isso. Se está tendo algum tipo de contaminante, por exemplo, por água, vamos falar que é o que mais acontece. E aí a gente coleta uma amostra hoje. Eu preciso de uma outra amostra para saber se esse contaminante está aumentando. Quer dizer, então, que está tendo... entrando mais água. Ou não, aquilo ali surgiu por conta de um momento específico. Condensação às vezes acontece. Então, na segunda amostra, por exemplo, a gente vai ter uma noção. Se permaneceu a mesma quantidade de contaminante, quer dizer que foi pontual.
Não é uma coisa que está acontecendo. Quando você simplesmente só vai e faz a troca, tu não consegue identificar o problema de fato, né? Então aí você não consegue fazer uma gestão do ativo. Você não consegue identificar análise de falhas. Tu tá só trocando. E aí já não é uma manutenção preditiva, é uma manutenção só corretiva. Então é porque bem importante. eu achava que era porque a gente fazia análise só na sala de máquina, mas é mais para saber da qualidade, porque lá se não mistura, né? Não sei bem certo a treta que dá lá. O que que acontece? Quando a gente fala de sala de máquinas, a gente fala de compressores de refrigeração. O óleo em contato com amônia, ele tende a aumentar a viscosidade, tá? E o fabricante já entende que vai aumentar. Então você vai fazendo a análise para monitorar a vida do óleo, tá? O que que acontece? Quando você faz, por exemplo, uma análise de vibração num compressor de refrigeração, e lá na análise de vibração, depende o hertz, depende da frequência que tá, indica que há uma quebra do filme de lubrificação. A análise do lubrificante, ele vai indicar se teve uma alteração de viscosidade, se teve contaminação no óleo, se teve alguma coisa que indicou. Então, quando a gente fala ou da análise de vibração ou da análise do óleo, você está monitorando o teu ativo, tá? Claro, na sala de refrigeração, geralmente eles monitoram para ver a saúde do óleo, tá? Que é bastante, né? E quando a gente fala de frigorífico, ali é onde tem o maior volume de óleo, né? Hoje tu pega compressores que tem uns 900 litros por equipamento. Frigorífico também, às vezes tu pega o verão lá, tu precisa de todas as máquinas trabalhando. Outro ponto também, dos compressores de refrigeração, já aproveitando o gancho, é que ele é um sistema que ele arrasta muito óleo para a linha, tá? Acontece. Então tem uma reposição desse óleo. Então ali você já tem uma diluição do óleo que estava lá com o óleo novo que você fez a remonta ou a reposição. Então é onde maior tem o volume de óleo, no caso de um frigorífico, é na sala de máquinas, é o maior consumo de energia, são equipamentos ali, tem equipamentos na casa dos milhões, então por isso que o pessoal frigorífico já começa pela sala de máquinas, pela criticidade do equipamento. Que não pode parar. Né? Eu sempre falo, vamos pegar de um frigorífico, né? Criticidade de equipamento, coisas que não pode parar. Sala de máquinas, a gente sabe que é BO. Compressores, a gente sabe que é BO. Caldeira é uma coisa que o pessoal não dá muita importância, mas parou a caldeira, você sabe. Parou o esterilizador, parou a escaldagem, para o abate. E normalmente a caldeira é geral, todas as indústrias. É o coração, né? É o coração. E outro ponto também é a captação de água, tá? Tratamento de água de um frigorífico são equipamentos que se parar, tu tem que ter o plano B, porque senão tu para a tua produção, né? Quando você fala, por exemplo, do sistema de metal mecânico, uma laminação ou uma fundição, às vezes tu vai ter outros equipamentos. Outras prioridades. Claro, o valor de equipamento, por exemplo, hoje tem muita indústria com equipamento importado, que vem da China. Então tu não consegue achar peça de reposição fácil. Numa fundição, por exemplo, tu vai parar um forno de fundição que tu tem 30 toneladas de alumínio lá. Se esse forno parar por 5, 6 horas e aquela massa esfriar, vamos dizer assim, tu vai demorar 20 dias para esquentar e colocar o processo rodar. Então, nesses equipamentos, a gente recomenda um monitoramento de ativo com mais frequência. Mensal, bimestral. A indústria, por exemplo, que eu atendo também bastante, usinas hidrelétricas. Por questão de seguro, tu tem que fazer análise do óleo do transformador por questão de seguradora. O óleo das unidades hidráulicas. É laudado daí, no caso. É laudado. Não, todos são, na verdade. Todos são. Achei que fazia só por curiosidade. Não. Então, por exemplo, de uma usina hidrelétrica, eles têm a frequência geralmente de 6 meses. A cada 6 meses faz análise do lubrificante. Lá eles já trabalham, né? Eles tiram o óleo do tambor já filtrando para colocar para dentro da unidade ou para dentro do multiplicador. Então vai variar. Por exemplo, tem empresas aqui que eu atendo que eles fazem mensalmente.
faz a análise e faz a filtragem. Tem empresas que são semestral e tem até empresas que optam pelo anual. Eu nunca recomendo o anual, porque pode ter, mesmo por exemplo que tu tem um óleo sintético com um regime de trabalho muito baixo, que você sabe, não, é para aguentar 2 anos. Mas tem os fatores externos, né? Tem aquela variação de carga, de temperatura, o contaminante que pode entrar para dentro. Então é interessante você estar dando uma olhada no lubrificante para ver a saúde do equipamento. Um ponto importante também é que, assim como quando a gente vai num médico e ele não olha, ele não vai te olhar e te dar um diagnóstico. Ele vai pedir exatamente o exame de sangue. Depende do mecânico, né? Às vezes é virose. É dengue. Ó, faz assim, ó. Tá, viscosidade aqui, ó. Não, viscosímetro. Tu sabia que a Mobil realmente lançou um desafio onde que se você, o viscosímetro, né, pessoal de cada um conseguisse identificar a viscosidade do óleo, ela pagava $1 milhão. Capaz. Juro. Mas você vê como só que nos Estados não Unidos, foi né, pago pra ninguém. Isso. Então... Faça no Brasil, então. Nem precisa ser $1 milhão, 10 pila já vale a pena. Tá, nós já entra na briga. Só pela honra. Qual que é o ponto? É bem importante encontrar um laboratório credenciado e uma equipe que vai te ajudar exatamente na leitura desses laudos. Porque é que nem eu falei no começo, cada um no seu negócio, né? Se você pega o laudo ali e faz, minha indústria eu costumo fazer lá todas as análises de óleo. Tá, mas você olha para análise de fato, não ser só pro, deu lá só vermelho. Documental. Exato. Então, qual que é o nosso diferencial também? E aí tem toda a nossa área técnica e também todos os vendedores são capacitados para isso, para fazer a leitura ativa desses laudos, né? E aí esse é um diferencial. Então, além de vir do laboratório já com a identificação ali de uma possível causa do que está acontecendo, e aí ele vem um alerta, né? Vem 3 cores, o farol amarelo, vermelho e verde, mas a gente faz a interpretação ativa. E aí, por exemplo, acontece vários casos onde que a gente pega um laudo verde, que em tese, pelos parâmetros do laboratório, tá verde ainda, né? Mas, na verdade, a gente sabe que, pela linha de tendência que eu falei ali, através das análises, a gente sabe que não está no comportamento normal. Vou te falar de um caso muito, muito interessante. Tem aquelas Harvester. Harvester é uma máquina que faz a colheita e corte das árvores no florestal. É bem legal essa máquina. É uma máquina gigantesca e que ela vai lá, tem uma garra, pega uma árvore, corta pra... Tá, já vi vídeo. Já viu? Eu tava em dúvida se era essa ou aquela que entra assim, que é meio pra replantio, assim. Não, é a que faz Então, essas máquinas são caríssimas, sabe? São caríssimas. E aí, ela, geralmente, a gente faz, né, de vários clientes, a manutenção preditiva com... frequência de coleta de análise. E aí, através dessa, a gente pegou uma diluição, por exemplo, no óleo de motor com combustível. E aí, a gente conseguiu prevenir aí a quebra de uma máquina dessa que ia ficar uma fortuna, né? Não vou falar em números aqui. Mas é esse tipo de trabalho que a gente faz, assim. E isso é bem importante porque, assim, hoje uma análise é bem baratinha, né? Visto com o custo que a gente pode exatamente prevenir juntamente com a manutenção. É que pra indústria, você fala naquela máquina, mas pra indústria em geral, tudo é carérrimo. Tudo? Até tudo. rolamento, você fala assim, eu preciso comprar um rolamento. Da onde que é? Aqui da loja do chinês. Tá, é R$28. Eu falei dessa máquina porque na indústria já é muito comum a gente fazer análise, por incrível que pareça. Agora, nesse mundo agrícola e também em caminhões, você não vê com tanta frequência, né? E aí é bem importante porque... Mistura veneno com o braço, cara. O pessoal que trabalha ali vamos dizer assim, na parte de frotas, geralmente a gente consegue entrar ou eles procuram nós para fazer análise para aumentar o período de troca. Por exemplo, não para prevenir. Geralmente é assim. Por exemplo, eu tenho um caminhão que trabalha dentro do pátio, numa mineração ou um trator que trabalha dentro do pátio, então tu faz por horas. Geralmente a gente entra tentando otimizar o período de trocas. Eu entrei num cliente que justamente com isso, para fazer uma IoT, e na primeira análise a gente já pegou otimização do intervalo de troca, perdão.
e para melhorar o período de troca dele, tá? E na primeira análise a gente já pegou diluição por diesel, tá? Fomos investigar, ele comentou, não, esse caminhão é porque ele tem o famoso remap, então pode ser isso. Falei, mas tá muito alta a contaminação por diesel. Foram procurar nos históricos de manutenção do caminhão, a concessionária, há 6 meses atrás, tinha indicado a substituição de 4 bicos injetores do caminhão. E passou. Não foi autorizado e acabaram rodando. Nessa análise, pegou que tinha contaminação por diesel e realmente os bicos injetores estavam com defeito. Evita quebra do caminhão. Na análise, por exemplo, de um caminhão, você vai ver se tu tem contaminação por diesel, se tu tem contaminação por fluido de arrefecimento, poeira, a qualidade do diesel que tu usa. Então, que nem eu falo, tu abre um mundo. Muitas vezes, por exemplo, que nem nós estava comentando, tu faz uma análise de um óleo hidráulico. Para um atuador, vamos pegar lá, para um elevador de carga, uma doca, que é um sistema simples, né, uma válvula direcional, para um óleo hidráulico, às vezes eles aceitam um certo número de particulados. Tu vai pegar um sistema hidráulico que já trabalha com válvulas proporcionais, válvulas, por exemplo, que não pode ter partículas acima de 18, 16, 15. Precisão. É um óleo hidráulico. Então, essa avaliação, essa consultoria que a gente dá é justamente entender aonde que esse óleo hidráulico, onde que é a aplicação do cliente. Às vezes, por exemplo, vai lá dar uma contaminação por ferro. Aí eu entro em contato contigo, Ariel, tu fala, não, eu acabei trocando um rolamento, acabei fazendo uma manutenção. Então a gente faz uma segunda análise. Tava trocando óleo, o cara tava cortando com a lixadeira do lado. Né? Não, mas a gente já consegue, por exemplo, assim, dependendo exatamente do desgaste, da quantidade de metais, a gente identifica se é metal amarelo, se não, e aí, por exemplo, a gente consegue pegar ali, estourou, a gaiola já foi pra fita, antes de quebrar, de fato. E aí a gente consegue salvar muitas vezes aí uma economia gigante com um custo muito baixo, entendeu? Então é muito vantajoso. Hoje, quando a gente não fala mais da manutenção em si, mas sim da gestão do ativo, né? Então, e aí da disponibilidade do ativo. E isso, basicamente, a gente fala que precisa de uma análise de óleo e talvez aí uma análise de vibração. É o primordial hoje. Você falou análise de vibração? Falar da Traction, nossa parceira. Eu tenho que aproveitar com o jabá. Gente, já vou agradecer a vocês por ter disponibilizado o tempo de vir bater esse papo aqui, foi bem bacana. Agradecer também a Cipar por ter liberado vocês para fazer essa visita aqui ao estúdio, bater esse papo aí. Se vocês quiserem mandar um abraço pro pessoal aí, para alguém de casa, deixo aberto para vocês. Querem mandar um abraço para alguém aí? Eu quero pedir desculpa das empresas. Não, mas ele não fez nada disso. Ele só falou que... Não, é do passado, né, cara? No passado não vale aqui. Tudo que a gente falou é só coisa que aconteceu antes. Hipoteticamente. Hipoteticamente aconteceu. Quem tá acompanhando aí, já peço pra se inscrever no canal, no Diário Manutenção, né? Pra não perder os próximos episódios. Já deixa o like também, pra dar aquela fortalecida. Jean, muito obrigado. Valeu, Ariel. Lud, muito obrigada por ter participado. Vamos pro nosso encerramento aqui, né? Manutenção, serviço finalizado.